Olá pessoal, vou tentar explicar aqui um pouquinho rápido, qualquer coisa vocês vão pausando, sobre o osciloscópio, certo? O osciloscópio que a gente tem aqui é um da Polytherm, certo? De dois canais, esse aqui é um canal de um trigger externo, né? Como é que ele funciona? Liguei na tomada normal, aqui em cima ele tem um botão para ligar, a partida dele, a inicialização dele é bem rápida, né? Ele liga na última configuração que você deixou, essa daqui foi a que eu deixei, né? E como é que ele vai funcionar? Primeiro, o osciloscópio ele vai precisar, ele é um instrumento que faz uma medição, ele faz uma medição, né? Ao longo do tempo, ele consegue medir elementos bem rápido e colocar na tela de forma que eu consiga visualizar, certo? Então, para fazer isso, ele vai precisar, ele utiliza esse canal, certo? Mas não simplesmente canal, ele precisa de uma ponteira de prova, que a gente vem nesse osciloscópio, a gente vai ter duas ponteiras de prova, né? Já que a gente tem dois canais. Eu vou começar colocando só a ponteira número 1, certo? A ponteira do canal 1, porque a gente vai começar aprendendo a mexer nele somente no canal 1. Então coloquei, girei para travar, fica bem firme. Como é que é a ponteira, né? A ponteira ela vai ter esse formato, certo? Ela tem aqui, ó. Ela vai ter aqui esse bracinho auxiliar com um jacaré aqui, que é onde eu vou colocar no meu terra, no meu GND, na minha referência, certo? E nesse outro lado aqui, eu tenho um chapéu de bruxa, que a gente chama, que é essa capa dele, que quando eu puxo para trás, ele mostra aqui, ó, esse ganchinho, né? Esse ganchinho é que vai, é onde eu vou conectar o sinal que eu quero medir. Esse tipo de ponteira, ele só vai medir tensão, né? Mas o osciloscópio também existem ponteiras de corrente que a gente pode conectar e conseguir ler corrente na tela do osciloscópio, certo? Aqui também tem uma coisa importante que é o multiplicador. Se vocês olharem aqui desse lado, ó, eu tenho aqui um multiplicador. De um lado eu tenho uma vez e do outro eu tenho 10 vezes, certo? No caso eu estou configurado para uma vez, né? Tá a chavezinha foi para 10 agora, tá em 1. Isso aqui tem que estar casado com as configurações do canal. E como é que eu vejo as configurações do canal? Primeiro, se o meu canal não estiver aparecendo, como é que eu faço para mostrar ele na tela? Simplesmente pressiono o botão e aqui vai aparecer, ó, o sinal que está no canal 1, né? Na hora que eu aperto esse botão, aqui vai aparecer o menu desse canal. Normalmente você pode deixar todas as configurações como estão, certo? Aqui, ó, probe em 1x, ok, tá combinando com o que tá lá na ponteira. Se lá tivesse 10, o que eu fazia? Colocava aqui para 10, 100, 1000, depende da ponteira. Eu vou deixar em 1. Professor, quando é que eu uso 10, quando é que eu uso 1x? Se eu for fazer medições de tensões de pequeno valor, 5 volts, essas coisas, uma vez é mais que suficiente. Se eu quiser medir valores de tensão muito elevados, 100, 200 volts, aí eu tenho que utilizar uma escala maior para poder o osciloscópio reconhecer corretamente, certo? Então, coloquei aqui, tem um elemento no osciloscópio que é bastante importante, ele vai ter em todo osciloscópio, que é essa pontinha aqui, ó, esses dois metaizinhos que eu tenho aqui, que eles vão ter, ó, aqui uma indicação de um sinal, certo? É um sinal de 5 volts, 1 kHz, sinal quadrado, é uma onda quadrada, né? E aqui ele indica que esse de baixo é o terra e o de cima é os 5 volts. O que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui a minha ponteira, certo? Vou colocar aqui o jacarezinho, a minha referência, no terra, certo? E a ponta aqui do meu sinal, eu vou pegar daqui de cima, certo? Para fazer a medição desse sinal. O que vai acontecer? Quando eu olho aqui, ó, o que eu tenho no meu display? Tá aparecendo lá a minha onda quadrada. Se eu for olhar com calma, né? Aqui embaixo, ó, no canal 2, eu tenho qual o valor da escala. Esse 2 volts, ele tá me indicando o quê? Ele tá me indicando, se você olhar bem aqui, ó, eu vou ter divisões, né? Uns quadradinhos. Na horizontal, cada quadradinho desse representa 2 volts. Aqui a gente está lendo quantos quadrados? Um quadrado completo e outro quadrado mais ou menos na metade. Então é 1, equivale a 2 volts, e a metade de 2, 1 mais 2, 3 volts. Ou seja, está casando com as informações que eu tenho aqui
do lado a respeito dos 3 volts, certo? No tempo, se eu for olhar aqui, ó, eu tenho o tempo aqui, ele tá, cada ciclo tá demorando quanto? 2. Em que escala? 500 microsegundos, né? 500 microsegundos. Então, o período total é quanto? 1000 microsegundos, que é o mesmo que 1 milissegundo. 1 milissegundo, para eu encontrar qual é o valor da frequência do sinal, basta fazer 1 sobre 0,001, que vai dar o quê? 1000. 1000 que? Hertz. Ou seja, a frequência tá 1K, como estava dizendo lá, né? Que configurações que eu tenho como fazer aqui no meu osciloscópio? Algumas configurações básicas, né? Se você olhar aqui, eu tenho configurações vertical, né? Na vertical eu estou lendo o nível de tensão. Então, primeiro eu tenho aqui esse dial de posição, né? Que ele vai fazer o quê? Mexer aqui, ó, vai deslocar para baixo ou para cima, né? A escala de tensão, né? Significa que está aumentando ou diminuindo a tensão? Não, significa somente que eu estou deslocando a medição. Isso é muito importante quando eu vou colocar 2 sinais, porque aí eu tenho espaço para um e para outro, né? Aqui embaixo eu tenho um dial de escala. O que esse dial de escala vai fazer? Ele vai alterar esse valor aqui, ó, que é o quantos volts cada quadradinho tem. Então isso vai fazer eu achatar ou esticar mais o nível lá da vertical da minha onda. Se eu mexer aqui, ó, e transformar para 5 volts, o que acontece? Vou colocar aqui no meio, né? E eu vejo que o pico, o valor alto da onda quadrada, não está chegando mais numa divisão. Por quê? Porque uma divisão seria 5 volts e ele é apenas 3 volts, né? Então, vou alterar para o outro lado. Em vez de 2 volts e 5 volts, vou deixar em 1 volt. E aí fica bem mais fácil da gente ler, porque aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3 divisões. 3 divisões, cada divisão sendo 1 volt, 3 volts. Então a gente está lendo corretamente. Aqui do lado eu vou ter os diais de horizontal, ou seja, eu vou mexer em vez da escala de tensão, na escala de tempo, certo? Que é da mesma forma, eu tenho de posição, que se você olhar bem vai deslocar para um lado ou para o outro, né? E ali em cima está a referência zero dele, aquela setinha. Posicionei aqui no zero. E eu posso também mudar a escala de tempo, ou seja, aqui eu estou apresentando, ó, 500 microamperes, certo? Por divisão, 500 microamperes, se tem 1, 2, 3, 4, 5 e 5 desse lado, ou seja, são 10 divisões. Eu tenho quanto? 10 vezes 500 microamperes me dá 5 miliamperes, milissegundos, ou seja, aqui o que eu estou vendo é o que acontece em 1 milissegundo, certo? O osciloscópio é uma ferramenta que vai te dar essa oportunidade de ver coisas que acontecem na frequência tão rápido que você não conseguiria ver a olho nu, né? Essa oscilação aqui, ela acontece 1000 vezes por segundo, né? Se eu fosse fazer uma medição em tempo real, eu não conseguiria ver essa oscilação. Mas eu consigo também variar o tempo que ele está exibindo, né? Como? Eu posso fazer assim e exibir mais tempo. Quanto mais tempo eu exibir, mais achatadinha vai ficar lá a quantidade de oscilações. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar 100 milissegundos, se tem 10 divisões, ou seja, isso aqui é o que acontece, é a quantidade de ciclos que acontece em 1 segundo, né? E eu posso ir também para o outro lado, diminuir o tempo, né, e mostrar um espaço cada vez menor. E se vocês repararem, a onda sobe e desce instantaneamente nessa visão, mas eu posso ir aumentando ela de tal forma que em determinado momento o que eu começo a ver? Que ela não é tão instantânea assim, né? Ela começa a ter um deslocamentozinho ali, ó. E esse deslocamento que ela tem, eu só vou conseguir ver se eu tiver com essa frequência aqui, ó. Ó o tempo que eu tô na base. 500 nanosegundos. Eu tenho que estar numa frequência muito rápida, vendo um tempo muito pequeno para conseguir ver essa oscilação, certo? Além dessas funcionalidades que eu tenho algumas outras, como por exemplo, aqui em cima, nessa região superior, eu tenho uma funcionalidade muito importante, que é o Measure.
O que eu faço nesse measure? Clicando aqui, essa parte aqui ela vai mudar. Vocês viram? E o que ela vai apresentar aqui? Algumas informações, como por exemplo, aqui ó, tá apresentando a frequência do canal 1, né? Então tá aparecendo ali 1 kHz. A amplitude, ou seja, a distância dessa tensão para essa tensão, 3 volts, certo? Como dizia. O average, o que é average é média, tensão média. Se a gente tem aqui uma onda que fica metade do tempo em 3 volts, metade do tempo em 0 volts, se a gente calcular uma média, né? Basta eu somar os dois e dividir por 2, vai dar o quê? 1,5, né? Que é aproximadamente o que ele está dando aqui. 1,48, 1,52, varia um pouco, mas é mais ou menos o que ele está dando aqui de tensão média. E aqui é o RMS, né? Que eu já expliquei para vocês no multímetro. É equivalente a, se eu quisesse tirar essa onda pulsada e colocar uma onda, um sinal aqui, CC, né? Puramente contínuo. De quanto teria que ser para ele conseguir entregar a mesma potência? Teria que ser de 2,15 volts, né? Aqui embaixo também estou apresentando, ó, o canal 2, só que ele está off, então não tem valor de leitura. Se eu quiser mudar o valor de leitura aqui, basta eu clicar aqui em F4, aí eu posso tanto mudar o source, né, a fonte, que aqui está no canal 1, eu posso mudar para o canal 2, né? Vou deixar no canal 1 e aí eu posso colocar aqui, eu quero medir tensão, né? Níveis de tensão ou tempo, né? Se eu quiser medir tempo, por exemplo, a frequência, o período, né? O período que eu falei para vocês, ó, 1 milissegundo, né? Então ele vai vir para cá. Eu posso alterar aqui para a grandeza que eu quiser, certo? E aqui eu posso ler em tempo real todas as grandezas do sinal do canal 1, né? Aqui ele vai mostrar frequência, período, tempo de subida, tempo de descida, média, pico máximo. Todas essas informações vão estar aqui quando eu clicar em parâmetros, né? E clicando no F1, eu simplesmente volto, né? Tirar os parâmetros aqui, pronto. Então, isso aqui eu já expliquei, measure, os elementos, e aqui também tem um elemento importante que é o trigger. Se vocês olharem aqui, desse lado eu estou dizendo que é o nível de tensão 0, aqui eu estou dizendo que é o tempo, é o marco 0, né? Onde eu alinho bem direitinho no meio o meu tempo. Essa setinha desse lado, se eu mexer aqui no dial do level do trigger, o que vai acontecer? Ela vai mudar. Essa setinha é a responsável por pausar a medição para que eu possa visualizar. Se ela estiver mal configurada, eu não vou o valor da leitura vai ficar mexendo e eu não vou conseguir ler ela direito. Então o trigger é importante para isso, para pausar a medição em um ponto que eu consiga fazer uma leitura correta, certo? Aqui, eu conectei a nossa ponta de prova através dos cabinhos. Eu conectei o terra aqui no nosso GND do módulo. E o outro ponto eu conectei aqui nesse terminal desse gerador de funções, né? Aqui nesse gerador de funções a gente tem algumas funcionalidades, né? Por exemplo, esse pino aqui principal, ele vai servir para inicializar a configuração. Quando eu aperto ele, acende esse LED. E aí eu posso, por exemplo, alterar entre Hertz e kHz, né? A frequência da onda. Eu posso incrementar, por exemplo, está em 1 kHz, eu posso incrementar para 2, 3, 4, 5, 6, quantos kHz eu quiser. E posso inserir um ponto, ou seja, para ficar 1, alguma coisa kHz ou 1,00 alguma coisa kHz, certo? Eu consigo deslocar esse ponto. O que eu vou fazer? Vou colocar em kHz, 1 kHz. Depois que eu termino de configurar, aperto novamente aqui esse primeiro botão e desloca. Quando ele aperta a terceira vez e apaga aqui, a gente vai ter aqui na tela a nossa onda com 1 kHz, né? Se eu mudar aqui para 2 kHz e pressionar de novo até apagar, aqui a gente vai ver que a nossa medição foi para 2 kHz. Então eu estreitei mais o tempo do nosso período, né? Eu estreitei mais o período da onda, ou seja, ele acontece mais vezes dentro do mesmo espaço de tempo. E aí aqui a gente tem nessa ponteira final um elemento bem interessante. Que acontece? Na hora que eu pressiono ele, observem a formato de onda. Na hora que eu pressiono ele, eu consegui inverter aqui para ficar, né? Esse sinal continua, tem dois quadrados e eu tenho aqui, ó, um sinal triangular, certo? Esse sinal triangular, ele é muito importante em algumas aplicações de eletrônica, né? Para modulação e etc. E além do triangular, que a gente pode até inclusive dar um zoom aqui, né?
A gente tem um outro também que é bastante importante, que é o sinal senoidal, né? Esse sinal senoidal, que ele é arredondado, né? Ele é o sinal que a gente tem na nossa rede elétrica, ele funciona dessa maneira. Aqui no módulo eu também tenho essas duas chaves aqui, que quando eu giro eu consigo tanto deslocar, e aqui eu não estou deslocando a medição, eu estou deslocando o sinal que é realmente gerado, né? E eu posso aumentar ou diminuir o valor da amplitude da onda, né? E aí aqui é interessante que o trigger esteja bem ajustado para que eu consiga estar pausando, né? Então eu consigo aumentar ou diminuir a amplitude da onda, certo? Que eu consigo regular aqui para ficar bem interessante. Reparem que o valor médio aqui da onda, uma onda senoidal perfeitinha, ela tem que ter esse valor médio, ela tem que ter um valor médio 0, certo? Porque o tempo que ela passa em alta é igual ao tempo que ela passa em baixa. Acontece que o valor RMS, se eu colocar aqui o valor em RMS, Next e RMS, a gente vai ver que o valor em RMS ele não é 0, né? Ele vai depender aí do pico da onda, certo? Então, pessoal, é mais ou menos isso daqui. Existem algumas outras funções, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma entrada USB. Por quê? Porque aqui a gente tem a opção de storage, porque eu posso salvar essas imagens num cartão USB. Eu tenho aqui o canal 2 que eu posso habilitar, né? E que não estava habilitado. Eu tenho aqui o canal Math, que eu posso fazer como? Pegar o canal 1 e ficar multiplicando pelo canal 2, ou o canal 1 dividido pelo canal 2, fazer alguma operação matemática, como por exemplo, medir no canal 1 a tensão e no canal 2 a corrente, e aí eu fazer o produto dos dois. Quando eu faço isso, eu estou calculando o quê? Eu estou calculando a potência que eu estou tendo no meu circuito, quanto meu circuito está drenando, né? Existem algumas outras funções que a gente vai ver ao longo das práticas, mas isso daqui já é o suficiente para que vocês consigam acompanhar quando a gente tiver uma prática que a gente precise utilizar o osciloscópio. Beleza?